maconha. A regulação. Regulação. Regulamentação. Regulamentação legal. Você vai liberar geral. Legalização. Da maconha. Maconheiro. Do tabaco, do álcool. Porque a proibição nunca proibiu todas as drogas. A maconha no Brasil. Vocês estão afim de se drogar? Vocês aí que querem se drogar? Vamos nos drogar com o meu uísque ali agora. Eu dou droga pra vocês. O Senado recebeu com satisfação a proposta de 20 mil pessoas pedindo que se estudasse a conveniência ou não da regulamentação da maconha, de tal maneira que fosse possível reduzir o tráfico e reduzir o número de jovens que, sendo portadores de maconha e até usuários de maconha, terminam presos, condenados e saem das cadeias, muitas vezes, perdidos. Eu vi um banner assim na homepage do site do Senado, do portal E-Cidadania. Convidando as pessoas para proporem projetos de lei, entendeu? Então eu cliquei no banner e aí vi que era possível, né? Qualquer pessoa colocar uma ideia. Se essa ideia tivesse 20 mil apoios, ela era recepcionada pelo Senado, pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, né? Eu tenho duas alternativas. Fazer um parecer que mande arquivar, e diz não tem sentido, ou fazer um parecer que diga que deve-se continuar os estudos. Se fizer esse, aí os estudos continuam, se transformam num projeto de lei, e aí se discute o projeto de lei que leva anos para aprovar. Qualquer que seja a decisão, vamos ter muitos anos pela frente ainda, antes da regulamentação. Os modelos que foram criados aqui nas Américas, né, entendeu? Colorado e Washington e Uruguai, eles têm muitas semelhanças, né? E para mim me pareceu, então a gente já tem a resposta, não precisa ficar mais debatendo se vamos ou não, né, regular a maconha no Brasil, mas como, entendeu? Eu creio que a importância é para descobrirmos que como está não pode continuar. Esse proibitismo, como tem se chamado por aí, não está funcionando. Ela não está funcionando em duas coisas. Ela não está funcionando na redução do consumo. Praticamente todo mundo usa hoje sem problema. E não está funcionando na redução do tráfico. A maconha, que é uma palavra que vem do africano, do quimbundo, de uma língua do tronco banto, vai começar a constituir um outro complexo de utilização que não é o do uso industrial. Esse complexo vai ser objeto de um enorme preconceito, que é um preconceito ligado não só à, digamos, à planta, mas também às práticas religiosas afro-brasileiras, que eram práticas ligadas a ritos de êxtase, ritos de transe. No regime militar brasileiro, estava na Lei de Segurança Nacional que você dizer que o Brasil tinha racismo no Brasil era um crime contra a segurança nacional. Sabia disso? Vê lá, Lei de Segurança Nacional. Então você não podia dizer que havia racismo no Brasil, porque se você dissesse isso, você era um subversivo. A pessoa divorciada, 50 anos atrás, era pior do que maconheiro. Quando eu era bem mais jovem, quando se falava que um jovem era maconheiro, isso era alguma coisa absolutamente drástica. O pai que pensasse que a filha estava namorando um maconheiro era uma mácula terrível. Nem se sabia se era realmente maconheiro ou não. As grandes proibições de ordem religiosa que se constituíram como tabu no Ocidente estão ligadas à ideia de que o corpo não pertence às pessoas, que o corpo é de Deus. Então isso está, enfim, em várias epístolas no Novo Testamento, epístolas de Paulo, em que se diz, vós não sois de vós mesmos. O que significa que não há direito de autodeterminação do corpo. Uma moça que não fosse virgem, não tinha mais futuro na vida, foi quebrando. Aliás, na época da colônia, cigarro
era visto igual ao que hoje a gente vê maconheiro. Então esses tabus não estão ligados à ideia de que deve-se proibir o suicídio, que você não tem o direito de decidir o momento da sua morte, que deve-se proibir qualquer prática sexual voltada para o prazer, porque a sexualidade, conforme essa visão, tem que ser apenas reprodutiva, e, sobretudo, qualquer tipo de elemento de emancipação feminina. Uma jovem, uma garota, uma menina que na minha época de jovem namorasse 2 rapazes, 3 rapazes, já era estigmatizada como biscate. Era assim que se dizia na época, não é? Ah, fulano é biscate, fulano é maconheiro. E nós íamos assim estigmatizando condutas para controlar comportamentos. Estes tabus, eles se refletem em outros. Então, por exemplo, esse tabu, por exemplo, da maconha. Já tivemos um preconceito grande contra evangélicos. Os evangélicos esquecem que até também 50 anos atrás, os católicos consideravam evangélicos como amigo do diabo, bode. Jesus é convidado a ir a uma festa, só tinha água na festa, acabou o vinho, trouxeram uns barris de água, ele transformou água em vinho. Ora, alguém sem consciência acha que Jesus Cristo queria embriagar as pessoas, que Jesus Cristo estava servindo droga para as pessoas e queria o mal daquelas pessoas? Não, é algo absolutamente cultural. E eu fico, às vezes, impressionado de ver pessoas, né, falando em Jesus Cristo, defendendo esse modelo, um modelo de guerra. Eu sou cristão, mas eu não acho que Jesus que aprove essa matança. Como explicar que, a partir de 2007, os encarcerados por envolvimento com drogas, em vez de diminuir, o número, em vez de diminuir, ele aumentou entre 2007 e 2012, aumentou 62%. Eu não tenho nenhuma dúvida de que ele aumentou porque aquelas pessoas que eram presas como usuárias e que iam para a cadeia como usuárias, elas foram promovidas a traficantes. E que pessoas foram promovidas a traficantes? Foram pessoas com identidade social conhecida, né? Em função da cor da pele, em função do local de moradia. Essas são as pessoas que continuaram a encher mais ainda as cadeias. Como disse um coronel que esteve aqui, com essa lei o que acontece é o seguinte, que pobre com droga é traficante e rico com droga é usuário. E às vezes até um rico com muita é tratado como usuário. E um pobre com pouca é tratado como maconheiro criminoso. Quando você legaliza, onde é que você vai aumentar mesmo o consumo? É exatamente naquelas pessoas que são mais fragilizadas pelo sistema social e que a gente tem a obrigação ética de proteger. Existe uma guerra onde pessoas morrem sem nunca ter tido contato com essas drogas. Crianças, sim, pessoas idosas, gente que não usa droga. Então, os efeitos da proibição muitas das vezes são piores do que as drogas. Eu fico muito triste, preocupado e com responsabilidade de senador pelo Estado de Goiás, que pessoas vêm aqui para se promover e às vezes até traficantes são. Com a palavra, Gabriel Azevedo. Eu só quero dizer, senador, com todo carinho, respeito, sabe que eu adquiri, que quem menos quer regulamentação, muitos de nós não queremos, mas quem menos quer é traficante. Para eles é um desastre completo. É um desastre. Alguém acha que a legalização das drogas, da maconha, quem está nesse mercado vai fazer o que na vida? Ele vai querer descer, vir aqui para o asfalto, enfrentar uma batida de segunda a sábado para ganhar um salário mínimo? Não. Esse pessoal, como não tem qualificação também, vai crescer o número de saidinha de bancos, assalto a viaturas, a carros, assalto à residência. Todos esses crimes ligados a drogas, seja o tráfico, seja a própria conduta do usuário, que ainda é crime, né? Embora não seja prevista pena de prisão, mas ainda está tipificada como crime na lei de drogas, elas tomam um tempo muito grande dos policiais e crimes importantes como homicídio, né, estupro, roubos, ficam, né, com pouco material humano, né, face à questão da dedicação que as corporações policiais
colocam na repressão a drogas. Eu digo ao senhor o seguinte, eu estou aqui hoje para dizer que eu tenho uma filha, tenho um bebê, e que a droga, gente, ela não é recreação e nunca vai ser. Ela sempre vai ser caixão. Eu estou aqui para contar o que eu passei porque eu permiti que o meu filho plantasse a sua própria maconha, para não ficar refém de traficante. Porque traficante manda no país. As crianças, vocês não estão nem ligando. É isso que eu entendi. Porque se você está a favor, vai ser mais fácil. Em vez da criança comprar bala, ela vai comprar maconha. O meu filho, ele não fumava, ele não bebia, ele não cheirava, ele não tinha vício nenhum e pagou com a vida. Era um gari que trabalhou de atestado médico com 15 pontos na boca. Não existe guerra ao tráfico, mas sim guerras às pessoas, pobres e nega periférica. As consequências práticas do proibicionismo, essas estão se evidenciando no contexto da guerra às drogas, que são consequências de uma enorme violência, de uma encarceração em massa, como nunca antes se conheceu na história humana. Então, isso tudo é uma política de Estado, né? O Estado escolhe a proibição às drogas como carro-chefe das políticas repressivas. Só que nós passamos muitos anos, 30 anos dessa guerra, investindo bilhões de dólares nessa guerra, investindo muito dessa repressão do Estado, prendendo milhares de pessoas, prendendo milhões de pessoas durante esse tempo, apreendendo milhares de toneladas, milhões de toneladas de drogas, e hoje nós estamos vendo o quê? Tudo isso foi inútil. Nós estamos vendo no mundo todo ser reconhecido isso. Fracassamos nessa guerra às drogas. Não se declara guerra à cocaína, guerra à maconha, se declara guerra às pessoas. Eu cansei de enterro de PMs. Vai lá com honras fúnebres, dá o tiro. Pô, herói morto, tá cheio de herói morto. Quase todo dia morre um PM aqui no Rio de Janeiro. Traficante, quem não é traficante, senhoras, crianças. As pessoas naturalizam isso. A violência também, que é um outro tema muito que se fala quando o assunto são drogas ilícitas, ela não é produto das drogas. Ela é produto da proibição às drogas. Né? Você não tem pessoas, né, com um fuzil na mão tomando conta de vinícolas, tomando conta de choperia. Esses armamentos militares aparecem quando estamos falando de drogas proibidas. A pergunta é, maconha é um direito que a pessoa... Vamos supor que maconha faça todo o mal que alguns dizem. A gente pode proibir uma pessoa de fumar só porque faz mal para ela? Eu, pessoalmente, tendo a achar que não. Mas... e só ela faz para ela? Para quem está perto também. Tanto é que aqui você não pode fumar. O uso de maconha é um problema da porta de dentro para casa, entendeu? Que o Estado não deve se interferir. Né? Todas as drogas que estão disponíveis ou já foram proibidas ou já foram legalizadas em algum momento. E mesmo drogas que hoje em dia são absolutamente banais, como chocolate, né? Cacau especificamente, café, chamate, né? Álcool, todas elas foram proibidas em algum momento também. Então isso depende de como é que cada sociedade entende que direito é esse de que você pode colocar dentro do seu corpo, ou que tipo de alteração de consciência que essa sociedade consegue lidar. As leis têm que existir para defender a maioria, não a minoria. Quando a minoria tem um comportamento que acaba prejudicando ou importunando a maioria, se faz uma lei, assim se é um Estado democrático, né, para exatamente coibir aquele tipo de comportamento. A ideia de que o governo deve ser voltado para os interesses públicos significa várias coisas. Uma delas, e que é fundamental, é o respeito e a tolerância às minorias. A gente pode não concordar com o que alguém faz ou diz, mas se essa pessoa está fazendo isso exclusivamente na alçada da sua vida privada, ela deve ter o pleno direito de fazê-lo. Em um Estado de Direito democrático, a criminalização só é aceitável quando não houver qualquer outra forma
de intervenção do Estado ou da sociedade para resolver um determinado problema. Qual é esse problema? O abuso de drogas. E aí vem a resposta. Não é possível que nós não encontremos numa sociedade democrática, republicana, outras formas de enfrentar esse problema do abuso de drogas. Isso para mim não é um pedido individual, na verdade. Isso não é um direito meu. Eu acho que é um direito de todo mundo. É um direito da sociedade ter menos violência. É um direito da sociedade absorver, se é que é um problema. Que eu entendo que não seja um problema a maconha. Eu planto já há 4 anos. Resolvi começar a plantar porque comecei a observar, depois que eu comecei a estudar direito, né, que a lei que repreende, que proíbe, ela é inconstitucional, ela vai contra direitos internacionais, direitos humanos também, porque parte da premissa de consciência de cada pessoa, saber o que é melhor para si, o que ela deve consumir, qual tipo de tratamento médico que ela deve ter, qual tipo de religião que ela vai ter, no que ela deve acreditar, no que ela deve lutar. Se pelo menos no âmbito da maconha, aqueles que fazem uso de maconha puderem plantar e consumir a sua própria droga, isso diminuiria o tráfico de drogas, sem dúvida nenhuma. E é uma questão realmente de opção pessoal. Quando eu faço a colheita dela, eu corto as folhas maiores, que não tem resina, porque, ao contrário do que as pessoas pensam, você só fuma a flor, que são essas partes aqui. Isso aqui, tudo você joga fora. Nós geramos liberdade demais, direito demais. Basta você ver o Estatuto da Criança e do Adolescente, que o efeito colateral é exatamente o oposto. Tá, ok? Tem proposta lá agora de você, eu acho que era um deputado do PSOL, ok? De você poder criar aí as comunidades, né, que vêm a plantar maconha. Você pode plantar maconha na tua casa, até 12 pés, de acordo com o tamanho, não sei o quê. Quem vai fiscalizar isso daí? Eu acho que o maior problema é um problema filosófico ligado a essa ideia de que o ser humano não pode ter a liberdade de escolher as suas pautas de vida. Você só utiliza exatamente isso aqui, ó, onde tem a resina. Essa resina branca aqui, ó, ela é a resina da maconha. É o extrato, é o óleo, o CBD, que as indústrias farmacêuticas chamam, que na verdade é maconha. Entendeu? Não existe pé de CBD, existe pé de maconha. Eu acho que é uma questão ética e filosófica a luta para garantir os direitos civis da cidadania em relação a todos os terrenos da vida privada e da vida civil. Ninguém consegue fazer só o extrato de CBD, sempre vai ter, por menos que seja THC, entendeu? E vice-versa, se você tirar o extrato THC vai ter CBD, CBN, THCV e todos os outros canabinoides. Há uma diferença entre você ser fumante ou ser dependente. Criar o dependente é ruim. É ruim ser dependente de qualquer coisa. Ela depende do jogo. Tem gente que depende da loteria. Pega o seu dinheirinho e joga toda semana na loteria. É dependência. Outro de álcool. Outro de chocolate. Então dependência é ruim. Qualquer que seja. Já consumo não necessariamente. Dependência é um problema. Consumo não. Como eu tenho convicção de que eu não estou fazendo mal a ninguém, que eu estou exercendo um direito meu, constitucional, de ter a crença que eu tenho, de cuidar da minha saúde da forma que eu entendo melhor, de fazer uso até recreacional, tá? É um direito, porque o que é bem-estar? O que é recreação? Em relação aos efeitos da maconha no corpo humano, há grandes variações, né? E a gente sabe que conforme o percentual que tem de THC, de CBD, e dos vários outros que a gente sabe que estão presentes, os efeitos subjetivos podem ser também diferentes.
uma certa alteração do tempo, uma certa alteração da percepção do lugar, uma sensação de ideias novas, alterações no humor que variam muito de pessoa para pessoa. Para algumas pessoas pode ser bem agradável, a pessoa pode ficar bem humorada, feliz, rir, né? Outras situações em que algumas pessoas são mais sensíveis que podem ter até ataques de pânico. Então, esse é um ponto muito importante. Então a maconha é uma droga, ilesa, inofensiva. Não, né? A maconha não é uma planta simplesmente ameaçadora, perigosa, mas ela é um medicamento extraordinário. Isso já foi o que conquistou nos Estados Unidos a maioria da sociedade norte-americana a essa conclusão. Quanto mais jovem eu começo, maior o risco de dependência. E uma das questões fundamentais é a vulnerabilidade. Maconha vicia sim. Ou melhor dizendo, algumas pessoas se viciam em maconha. Porque eu acho que essa é uma ordem importante de a gente colocar o humano no centro da história. Então a gente pode dizer que aproximadamente 1 em cada 11 usuários de maconha se tornam dependentes ou desenvolvem um uso problemático de maconha. Considerando que a pessoa faz uso problemático, entendeu? Ela poderia ser indicada para um tratamento curto, entendeu? No sistema de saúde. Até os 18, até alguns estudos mostram, até os 21 anos, a gente deve restringir o acesso à maconha. Eu acho que adolescentes não devem fumar maconha. E eu acho que isso não só a gente deve tomar medidas em termos de política pública para isso, mas também isso é uma coisa que precisa ser dita, precisa ser informada. É que as pessoas não se dão conta de que, na verdade, várias das drogas legais são usadas também num sentido medicinal. Quer dizer, o sujeito que chega em casa cansado, estressado e toma uma dose de uísque, e aí ele fica calmo e pode relaxar, ele está fazendo um uso que não é só recreativo, não é só para se divertir. A maconha hoje é quase como uma cerveja, porque ela é consumida por estratos sociais distintos. Empresários usam maconha, moradores de favela usam maconha, pessoas com mais de 50 anos, 60, 70 anos usam maconha, jovens usam maconha. Então, ela ficou uma droga que ela é consumida no mundo inteiro, em diferentes regiões do planeta. Nunca vi ninguém fumar um baseado e matar, nunca vi ninguém fumar o baseado e espancar a mulher. Agora você vê aí nego beber, fica valente, né? Chega em casa, dá porrada em todo mundo. Então, porra, isso aqui é remédio. E foi dito aqui que a maconha, o álcool, não indica para outras drogas. Indica sim. Por quê? É lógico que indica. É óbvio que indica. É óbvio. Me apresente uma pessoa que ficou usuária de cannabis sem ter consumido álcool primeiro. Me apresente uma. A propaganda que se faz da cerveja é porta de entrada para ela, sabe? A propaganda que se faz do uísque é porta de entrada para o uísque, né? A proibição é porta de entrada no sentido de que a proibição cria novas drogas. Porta de entrada das drogas chama-se álcool. No meu entendimento, a melhor maneira de a gente controlar esse acesso é pela regulamentação legal. Nós queremos um modelo onde as drogas sofram uma regulamentação e um controle rígido por parte do Estado com a adesão da sociedade para que esse consumo seja feito de forma menos danosa. Eu ouvi aqui dizendo que droga não mata. É uma falácia. Droga e mata é muito. Droga mata e muito. A ideia de que algumas pessoas falam de que as drogas precisam ser legalizadas porque elas não causam mal é uma falácia. As drogas precisam ser regulamentadas justamente porque elas causam efeitos negativos e efeitos positivos. A mudança vai acontecer que não é possível que as pessoas não parem para perceber, né, o abismo em que nós estamos sendo metidos. A corrupção é um efeito desse mercado proibido. Existe corrupção também, não podemos negar, né, no mercado legal. Recentemente, por exemplo, veio a público que a Ambev financia. A Ambev, né, é uma das maiores empresas do Brasil e financia as campanhas políticas. E não é à toa que quando se tem um projeto de lei para restringir
a propaganda do álcool, principalmente da cerveja, na TV, isso não consegue ser passado no Congresso Nacional. Mas isso ninguém vê como corrupção. Agora, a outra questão que você colocou, que é sobre os bancos, é o problema de que a maior renda hoje da economia em relação aos produtos de consumo, as chamadas commodities, está ligado aos produtos da economia paralela do chamado narcotráfico. Há razões para nós mantermos a criminalização das drogas? Penso eu que não havia razões sequer para lançar mão do sistema de criminalização. O Estado ignora que as pessoas usam. Então o que acaba a fazer? As pessoas ignoram que é proibido. Entendeu? Bem, se a solução para resolver um problema é liberar, vamos liberar a pedofilia. Né? E no Brasil, no tocante a homossexualismo, drogas e prostituição, quem for contra qualquer proposta para legalizar isso tudo passa a ser preconceituoso. Nós somos a favor da regulamentação de todas as drogas porque a proibição nunca proibiu todas as drogas. O proibicionismo sempre fez uma distinção arbitrária entre drogas legais, e aí nós temos hoje o álcool, tabaco, Ritalina, Rivotril e uma série de fármacos, e drogas que são proibidas. O que eu acho que deve ser feito, no sentido de modificar essas pessoas que são muito radicais com relação a essa radicalização belicista, essa radicalização policialesca, eu acho que é fazer o que está acontecendo nesse momento. Nós tivemos lá no Senado Federal, né, audiências públicas para discutir esse assunto. Então eu vejo que a sociedade brasileira começou a discutir isso. A iniciativa popular que foi apresentada ao Senado, que está sob relatoria do Cristóvão Buarque e tal, é uma iniciativa excelente. Eu acho que ela serve para abrir o debate, mas eu não tenho esperança de que o atual legislativo brasileiro, seja o Senado, seja o Congresso, venham sem pressão popular a tomar qualquer atitude de reforma. A SUG foi importante no sentido de trazer o debate, entendeu? O debate à tona, e por ter também sido uma manifestação popular nesse sentido. O fato de estarmos discutindo já é um avanço, né? Nós tínhamos assuntos tabus, não era discutido, isso não era pensado, não era refletido. Hoje nós estamos vendo audiências públicas do Senado, os deputados, os senadores debruçados sobre propostas. A conquista da democracia, mesmo que limitada depois do período ditatorial, a conquista até do direito do divórcio, a conquista dos direitos dos homossexuais, e hoje a conquista dos direitos dos consumidores de maconha só tem um segredo: mobilização popular. Os maconheiros, e agora eu falo maconheiro sem nenhuma conotação pejorativa, e eu fui a uma marcha da maconha, inclusive, para dar uma aula lá sobre descriminalização, e eu ouvi os próprios jovens cantando "Sou maconheiro", com muito orgulho, com muito amor, enfim, e eu passei a respeitá-los, né? Cada um tem seu direito constitucional, direitos humanos, de expressar a sua opinião. Se o Senado não quiser correr com esse projeto, se ele deixar o projeto ser debatido durante 2, 3, 4 anos, entendeu? Que é um tempo razoável para amadurecimento da sociedade, no final a gente vai conseguir aprová-lo. No final, o bem sempre vence, apesar de tudo. Eu tento manter meu romantismo, mesmo sabendo que as rosas não falam. Entendeu? É mais ou menos isso. A maconha é a porta de entrada para algumas drogas mais pesadas. Segundo, a regulamentação aumenta o consumo. O terceiro, se reduz o tráfico. E quarto, como é que é o clima moral do Brasil para aceitar entrar no mundo de países que já fizeram a solução da regulamentação do consumo da maconha. Nós estamos estudando, sabendo que não é possível fechar os olhos nem jogar o problema para debaixo do tapete. Leva a bandeira no braço, no bolso, a camisa velha de Max sem gosto. Toma um tiro no peito que o protege. Aquele verde que escondeu com vergonha da pátria que não dá exemplo. Todos alegam, quem está lá no poder não ama. Te engana, te leva a grana, com grana esconde debaixo da cama.